Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Como é que vocês estão? Hoje é terça-feira, dia 27 de maio. Eu queria trazer aqui uma reflexão que está em Apocalipse capítulo 2, na primeira carta às sete igrejas da Ásia, né? Primeira carta que é escrita para a igreja de Éfeso. E essa carta ela contém alguns detalhes interessantes. Aqui na carta, no versículo 2, diz que o próprio Deus dizendo, o próprio Jesus dizendo: eu sei as tuas obras e o seu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Então essa igreja de Éfeso é uma igreja que mostra que a palavra que era uma igreja que no princípio dela ali ela tinha essas características, né, de ser uma igreja que trabalhava, uma igreja que as suas obras elas eram vistas, né, era uma igreja que tinha uma paciência ali em ensinar, em doutrinar, que ela não conseguia ver as maldades acontecendo. E a palavra diz que ela colocou à prova os apóstolos, né, que se diziam apóstolos e não eram mentirosos, eram enganadores. E a palavra diz que essa igreja ela sofre também e tem paciência. E que ela, num período ali, ela trabalhou pelo nome do Senhor. Só que essa igreja, ela vai ter ali, depois de algum certo tempo, ela vai deixar ali esse caminho. Ela vai deixar essa boa obra. Tanto que no versículo 4 a palavra diz aqui, né, um chamado aqui à atenção, né, um chamado de Jesus à atenção dessa igreja, que diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E no no versículo 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrependei-te e pratica as primeiras obras. Né, meus queridos, a gente costuma dizer, né, que pessoas eram tão firmes na fé, eram tão calorosas na fé, né? A chama ardia e de um momento qualquer assim, sem menos esperar, as pessoas se esfriam, as pessoas se desviam, as pessoas abandonam Deus. E a gente vive isso nos tempos de hoje, né? Como as pessoas têm se esfriado, como pessoas que eram pessoas aqui no nosso, né, no nosso dia a dia, no nosso convívio, pessoas que eram apaixonadas pela igreja, apaixonadas por Jesus, e de um momento para o outro aquele fogo se esfria, como se jogasse um balde de água em cima ali daquele fogo. Mas aqui no verso 5 diz algo interessante, né? Que a palavra diz para a gente se lembrar onde nós erramos, onde nós caímos, que nós nos arrependamos e que nós voltemos a praticar as primeiras obras, né? Então Deus, Jesus está nos dando a oportunidade de voltar para casa, voltar a praticar as primeiras obras, voltar ao primeiro amor, né? E que a nossa chama ela não seja retirada de nós, porque a palavra diz que aqueles que não voltarem, a palavra está dizendo aqui que será tirado do lugar, né? Será tirado da igreja, tirado da vida dessa pessoa o castiçal. O que era o castiçal? Era a lâmpada, aquilo que iluminava, se a gente não se arrepender. Então, meus queridos, que essa reflexão fique para nós nesses dias, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos voltar verdadeiramente ao primeiro amor, não somente da boca para fora, não somente ir a um dia na igreja, né, a igreja ou a célula ali, e, né, e se derramar e chorar, e, né, deixar o emocional falar mais alto, e depois voltar a praticar as mesmas coisas, a nos esfriar novamente. Que não seja somente aquele momento, mas que seja um momento para toda a eternidade, voltar ao primeiro amor. Amém? Essa reflexão que eu quero trazer nesse dia para nós. Nós estamos tendo a oportunidade de voltar, de buscar o primeiro amor, de sermos aquela chama que incendiava pessoas que estavam ao nosso redor. Pessoas se aproximavam e elas ficavam ali, né, totalmente tomadas pelo Espírito Santo também.
que emana de nós, aquele Espírito Santo que está em nós, mas reflete na vida das outras pessoas também. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide da sua casa, que Deus possa te dar, né, essa chama, acender novamente no seu coração. Que Deus te abençoe.